Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e a gente vai começar a nossa primeira videoaula de uma sequência de vídeos, do curso em vídeo de nivelamento dos conhecimentos da matemática básica para os estudantes da UFRB. Na descrição vai estar tudo explicadinho sobre esse projeto. A primeira videoaula é sobre trigonometria no triângulo retângulo. E o que a gente vai ver nessa videoaula? A gente vai ver relações trigonométricas do triângulo retângulo. A gente vai aprender a, identificar um triângulo retângulo, semelhança de triângulo, relações métricas no triângulo retângulo e as aplicações também do teorema de Pitágoras. E por final a gente vai ver algumas razões trigonométricas do triângulo retângulo e as aplicações também. Relações métricas no triângulo retângulo. Os elementos de um triângulo retângulo recebem denominações especiais. E agora a gente vai aprender a identificar um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, entre seus catetos. Pronto. Se a gente pegar um triângulo retângulo e traçar uma reta AD do ângulo A até um ponto D relativa à hipotenusa, a gente vai ver que essa parte aqui, N, é a projeção. Se a gente olhar aqui de cima, é a projeção de C na hipotenusa. E se a gente olhar aqui de cima, B vai fazer uma projeção na hipotenusa e a gente vai designar como M. E esse H é a nossa altura do triângulo retângulo relativa à hipotenusa. As somas dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Se a gente já sabe que um ângulo desse triângulo ele é 90 graus, então o ângulo 1 com mais o ângulo 2 ele tem que ser igual a 90 graus. Para quando for somado tem que dar 180 graus. E aqui nessa figura ele só está dizendo que quando a gente fez a altura, se a gente já sabe que esse ângulo aqui é 1, esse ângulo daqui tem que ser igual ao 2, Esse 3 tem que ser igual ao 2. Por quê? Porque esse ângulo daqui é 90. Aí a gente já tem 1. 1 mais um outro ângulo tem que dar 90 também. Então, um que dava 90 era o ângulo 2. Então, o ângulo 3 ele é igual ao ângulo 2. Fazendo a mesma coisa para outra parte. A gente já sabe que esse ângulo daqui é 90 graus e a gente já tinha o 2. Então 2 mais 1 dava 90 graus. Então 2 mais esse ângulo 4 aqui tem que dar 90 graus. Então é obrigatório que o ângulo 4 seja igual ao ângulo 1. Para essa soma do ângulo 2 mais o outro ângulo que a gente achou que era o 4 tem que dar 90 graus. Então o ângulo 1 ele é igual ao ângulo 4. Agora a gente vai ver algumas relações métricas desse triângulo. A gente pode dizer que todos esses triângulos eles são semelhantes. Por quê? Porque todos esses triângulos têm um ângulo de 90 graus. A gente também pode dizer que todos eles são semelhantes porque, como a gente viu que todos eles têm um ângulo 1 e todos eles também têm um ângulo 2. O que muda, a única coisa que muda é o tamanho, a proporção dele, mas eles são proporcionalmente também iguais. Eu quis deixar os três triângulos na mesma orientação para obter algumas relações métricas. Uma informação importante que a gente já pode tirar é que A é igual a M mais N. Então a gente pode dizer que A é igual a M mais N. Isso aqui é uma informação importante. A gente também pode fazer o seguinte: C, A dividido por C é a mesma coisa de C dividido por N. A dividido por C é a mesma coisa de C dividido por N, que isso implica que
C ao quadrado é igual a A vezes N. A terceira informação, a gente vê que A dividido por B é a mesma coisa de B dividido por M. Então, A dividido por B, se a gente pegar o terceiro triângulo, é a mesma coisa de B dividido por M. Fazendo a mesma coisa que a gente fez anterior, pegando B, passando para o outro lado e M para o outro lado, então B ao quadrado é igual a A vezes M. Essa é a terceira relação. Pronto, então pegando esses dois triângulos, né? O segundo e o terceiro, a gente também pode dizer que N dividido por H é igual a H dividido por M. N dividido por H é igual a H dividido por M. Que isso implica que H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, essas três relações nos diz que... Então, isso nos diz o quê? Que qualquer triângulo retângulo, cada cateto é a média proporcional entre a sua projeção sobre a hipotenusa e a hipotenusa. Ou seja, aqui a gente não tinha uma altura H, aqui tinha N e aqui tinha M. Então, C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes N, sua projeção. E B ao quadrado, aqui, é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. E também nos diz que a altura relativa à hipotenusa é a média geométrica entre os segmentos que determina a hipotenusa. Ou seja, essa altura ao quadrado é igual a N, que é uma das projeções, vezes a outra projeção. Agora a gente vai iniciar a dedução do Teorema de Pitágoras, né? Que essa parte até que é fácil. Eu vou somar, coloquei aqui os lembretes que a gente já acabou de ver. E eu vou somar essa equação 2 com essa equação 3. Que vai nos dar b ao quadrado mais c ao quadrado, que é igual a vezes m mais a vezes n. Então, b ao quadrado mais c ao quadrado, eu vou colocar a evidência o a, é igual a que multiplica m mais n. Mas que é m mais n, a gente vai usar agora a equação 2, a equação 1. B ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes a. B ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado, que a soma dos catetos, cada um ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado, que diz o Teorema de Pitágoras. Então a gente vai ver agora algumas aplicações notáveis do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras permite obter algumas expressões que nos ajudam a efetuar alguns cálculos de modo mais rápido, como a diagonal de um quadrado e a altura de um triângulo equilátero. Então, pelo Teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado, que nesse caso vale D, é igual aos catetos ao quadrado, que nesse caso vale L, mais L ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 2L. Então D
ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Tirando a raiz, então a gente sabe que D, que é a diagonal de um quadrado, é igual a L raiz de 2. Então agora a gente já sabe como calcular a diagonal de um quadrado. Fazendo uma nova aplicação do teorema de Pitágoras, a gente agora vai ver a altura de um triângulo equilátero. A altura desse triângulo equilátero vale h. E a gente vê aqui que um lado dele pode representar um triângulo retângulo, né? Com a hipotenusa L em um lado, L sobre 2. Pronto. Então a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado, que nesse caso vale L, é igual a h ao quadrado, que é um cateto, mais o outro cateto ao quadrado, mas nesse caso aqui é L sobre 2, né? Porque esse lado todo vale L. L sobre 2 ao quadrado. Então, L ao quadrado é igual a h ao quadrado mais L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Pegando esse termo e passando para o outro lado, temos que h ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Que isso também é igual a 4L ao quadrado menos L, fazendo a soma de fração, dividido por 4. Isso resulta também que h ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Então, tirando a raiz, temos que a altura de um triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então agora a gente vai ver algumas razões trigonométricas do triângulo retângulo. Dado um ângulo agudo B, vamos construir um triângulo retângulo ABC, como a gente pode ver aí na figura ao lado. Chama-se seno de um ângulo agudo a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Então seno de B é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Chama-se também o cosseno do ângulo agudo a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Então, cosseno de B é igual a C, né, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é o A. E a tangente do ângulo agudo é a razão entre os catetos oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo, que é tangente de B, que é a tangente de B é igual a B dividido por C. Uma aplicação bem rápida. Então, seno de Q, o seno de Q é igual ao cateto oposto a Q dividido pela hipotenusa. Cateto oposto ao Q, que é o 14 milímetros, dividido pela hipotenusa, que é 50 milímetros, que dá 0,28. O cosseno de Q é o cateto adjacente, que é o 48 milímetros, dividido pela hipotenusa, que é 50 milímetros, que é 0,96. E a tangente de Q é o cateto oposto a Q, que é 14, dividido pelo cateto adjacente, que é os 48 milímetros. Então, agora a gente vai iniciar a primeira aplicação das razões trigonométricas que acabamos de ver, né? O exemplo diz assim: o cabo de segurança. Por segurança, será necessário ligar a ponta de um poste de 12 metros de altura a um gancho no chão. Quando esticado, o cabo deverá fazer um ângulo de 45 graus com o chão. Qual é o comprimento do cabo
E qual é a distância do poste ao gancho? Primeiro a gente vai ver o comprimento do cabo. A gente consegue ver aqui nessa figura que faz um triângulo retângulo. Por quê? Porque tem um ângulo aqui de 90 graus. Aqui é 45 graus, que é um ângulo adjacente ao chão. Pronto. Então agora a gente vai descobrir quem é esse X, que é o comprimento do cabo. A gente sabe que seno do ângulo desse ângulo B, que é 45 graus, é igual ao cateto oposto, que é 12 metros, dividido por a hipotenusa, que nesse caso é o X. Como está em metros, eu vou deixar aqui em metros também. A gente sabe que o seno de 45 graus, como é um ângulo notável, vale raiz de 2 sobre 2. Que é igual então a 12 dividido por x. Isolando esse x, temos que x é igual a, e passando o 2 multiplicando e o raiz dividindo, né? Então temos que 2 vezes 12 é igual a, é dividido por raiz de 2. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2, que vai simplificar com esse 2 aqui. Então temos que x, que é o comprimento do cabo, é igual a 12 raiz de 2. Agora a gente vai ver a distância do poste ao gancho, que nesse caso é d. Outra relação trigonométrica que a gente viu foi que a tangente de um ângulo, que nesse caso é 45 também, é igual a o cateto oposto, que é 12, cateto oposto ao ângulo, que é 12, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso o cateto adjacente ao ângulo é d. 45 graus é um ângulo notável, e a gente sabe que a tangente de 45 graus é igual a 1. Então isso diz que, só substituindo, a tangente de 45 graus é 1, que é igual a 12 dividido por d. Passando o d para o outro lado, a gente encontra que d é igual a 12. Então a gente já descobriu essa distância. Então agora a gente já descobriu essa distância d, que é do poste ao gancho, e o comprimento do cabo. A segunda aplicação das razões trigonométricas do triângulo retângulo diz assim, ó. Ele quer saber a altura de uma pipa. Jorge estava empinando uma pipa. Quando ele soltou os 50 metros de linha, o vento estava tão forte que a linha ficou inclinada a 60 graus em relação ao chão. Nesse momento, qual era a altura da pipa em relação à mão de Jorge? Essa segunda aplicação eu vou deixar para vocês fazerem. Me diz aí no comentário qual é a resposta e se achou difícil, fácil ou médio, tá bom? Então agora até o próximo vídeo.